Olá, irmãos amigos. Aqui estamos debaixo das infinitas misericórdias do Senhor, gravando mensagens, um assunto que deve a nossa total reverência, tratando sobre a pessoa do Senhor Jesus. E agora nós estamos na 18ª tratando sobre João. Eles são contemporâneos, então a gente precisa tratar dos dois personagens. Não tem como tratar de Jesus sem tratar sobre João. Quero dizer a todos vocês que essas mensagens podem ser espalhadas nos grupos, qualquer grupo de famílias, de igrejas, não tem problema. Me responsabilizo por aquilo que prego e ensino, baseado no livro sagrado. Quero tratar hoje João, um homem humilde. Eu quero ler um texto escrito por João Evangelista, no capítulo 3, o verso de número 30, que diz assim, ó: é necessário que ele cresça e que eu diminua. O Batista aqui nos dá uma aula de humildade. Ele nos dá uma aula de que ele realmente seguia o Mestre Jesus Cristo. E ele realmente aprendeu. Houve um atrito aqui, irmãos, entre os discípulos. Vamos ler aqui a partir do verso, para entender o contexto todo. Vamos ler a partir do verso 22. Diz assim, ó: depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles, e batizava. Verso 23. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. 24. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Deixa eu só fazer uma correção aqui. O texto, irmãos, esses versos parece que Jesus batizava, tá? No capítulo 4, que é a mesma sequência, o mesmo contexto, o texto deixa claro no verso 2 que Jesus ele não batizava. Quem batizava eram os discípulos de Jesus. É o mesmo contexto. Para tirar a dúvida dessa passagem que Jesus batizava ou não, o 4:2 diz que quem batizava eram os discípulos, tá? Quando esses discípulos chegaram para João e contaram esse fato, olha a resposta do Batista, no verso de número 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for lhe dada do céu. O discípulo chegou para o Batista e disse: Senhor, aquele homem que o Senhor apresentou, ele está batizando lá com um grupo, ele está tomando o teu lugar. E agora o Senhor vai perder discípulos para ele. E aí João responde para aquele discípulo: o homem não tem autoridade nenhuma se não for lhe dada do céu. No verso de número 28, vós mesmos sois testemunhas de que diz: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Nós vamos pular o 29 e o 30, porque o 29 e o 30 tem uma lição muito importante aqui sobre o noivo, a noiva e João, que era apenas amigo do noivo. Nós vamos voltar nesse texto na outra lição, tá? Tranquilo. Agora, o versículo de número 31 diz assim, ó: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. 32. E aquilo que ele viu e ouviu, isto testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. João estava nos mostrando àquele discípulo que agora importava somente que o Senhor Jesus Cristo crescesse, que o ministério dele havia terminado. A função dele era preparar o caminho. A função dele foi batizar os discípulos de Jesus e entregá-los a Jesus. E agora o Senhor iria começar a sua maravilhosa igreja. Foi nesse instante que ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua.
Ele era tido como grande profeta. E era mais do que profeta, como a Bíblia mencionou. Ele era mais do que profeta, mas ele sabia o seu lugar. Isso significa humildade. Quando nós aprendemos nosso lugar, quando nós aprendemos até onde pode ir, quando nós entendemos qual é a nossa função no corpo de Cristo, quando nós entendemos o que Deus nos colocou na responsabilidade para fazermos, isso significa humildade. A humildade é querer ver o outro feliz, querer ver o outro crescer. E João mostrou isto. O discípulo não conseguiu entender. O discípulo disse: aquele homem que o Senhor apresentou, ele está batizando e está criando um grupo grande. E João diz: importa que ele cresça e que eu diminua. No versículo 29 e 30 ele diz: o meu gozo está completo, a minha função terminou. Que homem de uma sabedoria, de atitudes bíblicas maravilhosas, viu? Agora tem uma outra passagem. É muito difícil compreender. É muito difícil. Vamos ler Mateus capítulo 3, verso de número 11. Volta aí um pouco sua Bíblia. Mateus capítulo 3, verso 11. Vamos ver o que diz. Mateus 3:11. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, cujas alparcas não sou digno de levar. Vamos ver o que Marcos escreve sobre esse assunto, capítulo 1 de Marcos, versículo de número 7. Marcos também escreve sobre o mesmo assunto. Capítulo 1, verso 7, Marcos diz assim, ó: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. João pregando, ele diz: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, o qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas alparcas. João não disse que era digno de desatar, não. Ele disse que não era digno nem de desatar as correias das alparcas. O povo sabia que ele era mais do que profeta. O povo sabia que dos nascidos de mulher não tinha ninguém maior do que o Batista. O homem que batizou o Senhor Jesus. Amanhã nós vamos ver uma mensagem, o homem que fez Herodes tremer e temer. Então imagina o poder que tinha este homem. O homem que parou saduceus, fariseus e etc. O homem que tinha uma mensagem poderosa, o primeiro a chamar o clã religioso de raça de víboras. O homem que recebeu o título de o Batista, o primeiro Batista estava aí agora, o homem que recebeu o título. E agora ele diz com todo esse poder, as multidões entendendo que ele era aquela pessoa especial, ele diz que viria um, do qual ele não era digno nem de se abaixar e desatar as correias da sua sandália. É fácil ler o texto, mas avaliar esta frase aqui é muito difícil. Ele diz que viria um homem tão poderoso, mas tão poderoso, que limitava a sua inteligência a compreender no extremo quem ele era. E ele chega aqui agora a mostrar, e essa humildade aqui é sincera. Ele diz: eu não sou digno nem de me abaixar e desatar as sandálias dele. Olha, aqui está o Batista. Aqui está o homem que Deus enviou para preparar o caminho. Aqui está o homem que preparou o caminho, os discípulos para Jesus. Imagina a autoridade desse homem preparando discípulos para Jesus começar a sua igreja. Imagina. E agora ele diz que não era digno nem de desatar as correias. Você consegue imaginar o poder do Mestre, do poder do Senhor Jesus Cristo, o poder do libertador, do Filho de Deus? Se o Batista falou isso, você consegue entender o poder que o Filho de Deus tem? Vamos ver o que Lucas escreve sobre esse assunto?
Lucas capítulo 3, verso 16, Lucas também fala sobre o mesmo assunto. Lucas capítulo 3, verso 16, diz assim, ó: respondendo João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João diz: vai chegar um mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de desatar as alparcas. Quando ele falou lá em Mateus 3,11, ele não tinha se encontrado ainda. O texto de João, capítulo 1, o encontro do Senhor Jesus Cristo com João, ainda não tinha ocorrido. Então ele diz: eu não sou digno. Você consegue avaliar o peso desta frase? Ele não era digno nem de desaltar as correias da alparca. Jesus era um homem simples, humilde. Ele reconhecia o poder do seu Salvador. Você reconhece o poder de Jesus Cristo, o Filho de Deus? Às vezes Deus é 10, Jesus é mais. Nós usamos expressões que não podem ser usadas com o Salvador. A nossa fé às vezes vacila, o Senhor nos ajudando, nós duvidando. Às vezes murmuramos com o nosso Senhor. João reconhecia o seu poder, a sua majestade, a sua dignidade. Só ele era digno. Seja humilde como Batista. Seja humilde nesse instante para dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu não quero uma religião, mas eu quero me entregar a Jesus Cristo. Veja se você é homem ou mulher suficiente para ter coragem de fazer isso. Me ajuda, Senhor, a tomar essa decisão tão importante. Eu quero me entregar ao Senhor. Você teria esta humildade, esta coragem? De se entregar a Jesus Cristo? Pense bem. Eu gostaria muito de orar por você. Só com humildade você vai ter coragem de fazer isso. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus se humilhou na cruz do Calvário para te salvar. Agora Ele requer que você também se humilhe, se abaixe para se entregar a Ele, entendendo que Ele é o único que pode salvar e escrever o teu nome no livro da vida. Quero orar por você nesse instante. Obrigado, Deus, por estas pessoas que estão ouvindo. Talvez tenha alguém na indecisão, Deus. Me entrego ou não me entrego a Cristo? Deus, ajuda estas pessoas neste momento e que possamos ver almas se entregando ao Senhor Jesus Cristo. Ajuda, ó Deus, cada um. Como João, não sou digno nem de desatar as alparcas. Senhor, tende misericórdia de nós. Ajuda-nos a entender o teu poder, tua glória. E, ó Deus, vivemos como o Senhor quer. Fica conosco. Leva cada um a tomar a decisão certa e sábia na sua vida. Eu te peço em nome do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.